deu para compreender, né, Pri? Sim, eu tô tão feliz de ouvir você falar desse sozinho. É, esses dias eu percebi que, que eu estava com um restinho de uma situação ainda comigo, uma situação que já tinha terminado, né? E aí eu falei, pô, vou ser corajosa, vou soltar o restinho dessa situação que tá aqui, né? E aí fechei o olho, e aí fui soltar, e aí fui soltando tudo, fui soltando até sonhos, porque o essencial fica, né? Então soltei tudo. E aí eu me vi como se eu estivesse no espaço, sozinha. E o que me emocionou foi que, na sequência, foi como se eu tivesse encontrado comigo nesse espaço. E aí me abracei, né? A gente se abraçou. E então você tá falando tudo isso e eu tô aqui com esse quentinho circulando aqui assim, sabe? Porque não é sozinho mesmo, né? Nem nesse espaço vasto, né? Eu precisava compartilhar Nossa, isso. que lindo! Então, essa inspiração também veio de você, tá vendo, Pri? Porque eu sinto o campo, né? Antes de entrar aqui, eu senti o campo, falei o que eu gostaria de mostrar, né? Ou de trazer. E realmente, a gente que está vivenciando a constelação, a gente vê que não existe esse sozinho, mas ir para esse lugar é o lugar que pode trazer essa completude tamanha de conexão que o Bert Hellinger nos mostra. Porque quando nós estamos nesse lugar interno, a gente está conectado com tudo. E às vezes a gente está conectado aparentemente com todo mundo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e a gente está com medo, fazendo isso o tempo inteiro, fazendo, porque a gente está com medo de que existe o sozinho. Enquanto você vai para o sozinho, você vê que existe uma grandiosidade aqui dentro que não é sozinho. E eu quis trazer isso também, porque logo, né, todos esses grupos vão se tornar pessoas que vão praticar a constelação. E esse é um lugar solitário, gente. É um lugar sozinho. Né? A gente via o Bert Hellinger, principalmente no começo, a coragem dele. Né? Eu acho que cada vez mais a Hellinger vai mostrar vídeos do Bert, onde ele estava ali, às vezes, um monte de gente falando, nossa, o que ele está falando? Que frase é essa forte que a pessoa debulhou lá em chorar? E o Bert ali mantendo aquilo aparentemente sozinho, mas não, apoiado pela realidade, a força bonita da realidade. Então, só se sente sozinho uma pessoa que realmente não foi fundo ainda nesse estado, né? Onde vê a conexão com o todo. É isso. Vamos lá ver se Eu, tem perguntas. Ai, meu Deus, tô até com medo das perguntas hoje, porque a gente foi vamos pro. lá. É, esse lugar sozinho, né? Sim. Acompanhado da gente mesmo, é o que dá força pra gente suportar, né? O que o Bert fala de suportar, né? De não querer ajudar, de não querer tirar a pessoa dali. É, é isso também, né? Sim, de saber as ordens da ajuda, de suportar, por exemplo, você falou uma coisa importante, Pri. Eu atendi uma moça que perdeu o irmão agora com 58 anos com o coronavírus. E, e ela falou: como meu irmão? Como? Eu tô sentindo a dor da minha mãe que perdeu ele. Eu falei, mas você não é a sua mãe. E daí eu falei, qual é realmente só a sua dor? Né? Qual é a sua questão mesmo em relação à morte dele? E daí foi muito bonito porque apareceu o quanto ela tinha que respeitar o destino dele. E como esse lugar é um lugar que a gente, no dia a dia, a gente não pode falar, nossa, eu respeito que o meu irmão teve um grande aprendizado
com a morte dele, porque, gente, a morte, ela traz um aprendizado muito grande, não só para a pessoa, mas para a família também. Então, até durante a morte, é importante que a gente entenda que não está sozinho. Eu falei assim, você acha que seu irmão está sozinho? Ela falou, não sei, talvez ele se sinta sozinho. Eu falei, então é isso que ele precisava ir para esse lugar. Ele se perdeu dele mesmo. Se ele se perdeu dele mesmo, é só ele que tem essa chave para o todo. Como diz a Isabela Diniz, a senha. Ele que tem a senha. Então deixa ele achar a senha dele, a chave dele. E assim, você apoiando ele naquilo que foi, no desenvolvimento, na passagem dele, você tem medo você de ficar sozinha, não tem a ver com ele. Então a gente foi trabalhando isso sozinho também. Que o coronavírus está trazendo isso, né? Esse, ai meu Deus, e se eu ficar doente, daí eu vou ficar isolado, e daí eu vou ficar sozinho. Vai ter que ir para dentro. Todos nós vamos ter que ir para dentro, né? E tem muita gente que tem medo da morte porque vai ter que olhar para si. Mas quem faz isso diariamente, vê que, gente, é uma coisa maravilhosa isso, né? Daí fica com o sistema imunológico mais forte fazendo isso. Tem uma pergunta aqui. Tá bom. Sobre o sozinho. A Ana pergunta: existe algum perigo? Ela coloca entre aspas, perigo, quando sentimos alegria por ficar sozinha? Pergunto porque fui casada por 24 anos. Me casei com 18 e me divorciei há 4 anos, quando tinha 42. E logo que me divorciei, senti uma culpa pela alegria que sentia por ficar sozinha. Apesar de ter 3 filhos, mas são grandinhos. Sou meditadora há muito tempo e percebo que só agora me sinto disponível para uma nova relação. Nossa, que lindo. Eu acho que se todo mundo conseguisse sentir essa alegria que a Ana tá sentindo, né? Quando a gente fica sozinha depois de um relacionamento, de um término de um relacionamento, a gente consegue, nesse sozinho, elaborar, olhar, vivenciar a dor, ir para os espaços onde você ia junto com aquela pessoa e falar: nossa, eu vinha com essa pessoa aqui, agora eu não estou mais com ela, mas eu agradeço por ter vivenciado essa história com ela. Até que você chegue a uma gratidão mesmo, profunda. Tem gente que numa separação consegue sentir essa gratidão, ambos, antes do término da separação, antes do término da relação. Tem gente que já consegue fazer esse processo. Outras pessoas não, né? Elas precisam desse momento sozinhos, e esse momento é extremamente rico para que ela se prepare. Porque alguém que consegue ficar sozinho, gente, como eu falei, tem gente que saiu da casa dos pais e já foi morar em outro lugar. Não teve esse período do sozinho. Pode ver que o adolescente adora ficar trancado no quarto sozinho. Por que o adolescente gosta de ficar sozinho? Porque ele precisaria deste tempo dele, porque são rituais de passagem. E nesses rituais a gente precisa ter esse tempo para elaborar, para digerir, para olhar para dentro mesmo. Então, quem medita e faz isso diariamente já está nesse processo. Então, muito lindo, eu acho que não tem nada de perigoso sentir essa alegria. Muito pelo contrário, eu acho que isso mostra uma evolução do ser humano quando ele consegue. A gente está entrando agora, né, na era de aquário. O aquariano aparentemente parece que não precisa de ninguém ou é muito sozinho, mas não é nada disso, né? É a conexão de alma, não é a conexão por carência de alguém que não sabe ficar sozinho. Então, por isso que eu quis trazer esse tema, gente, porque esse tema, ele é um tema profundo que o Bert Hellinger colocou nessa frase antes do casamento, né? Eu venho sozinho, por favor, venha sozinha, né? E também para ser um facilitador. Quem vai para esse lugar consegue manter
esse centramento de uma constelação sem interferir, sem pôr a mão, sem entrar em desespero, sem buscar, ai meu Deus, preciso solução. Que a pessoa, ela não consegue, ela acha que esse sozinho é muito pesado para ela. Meu Deus, estou me sentindo sozinha, ninguém está me apoiando, o representante não está dizendo qual que é o problema ou não está mostrando, meu Deus, está tudo parado, o que eu vou fazer? Então, só quem foi para esse lugar consegue permanecer ali e consegue confiar que não existe nada sozinho e que esse campo, que é o campo da nossa vida, ele sempre vai nos suprir, ele sempre vem para o nosso melhor. Então, Ana, você está perfeita. Fico feliz que você está sentindo alegria, é sinal que você está se preparando aí realmente para um grande encontro de alma. O único perigo é ser muito feliz. Pois é. A Leida está perguntando aqui. Pode-se afirmar que o hiperativo é a pessoa que não consegue ficar sozinho? O hiperativo é aquele que está cuidando da vida de quem não deve cuidar, que é a vida dos pais. O hiperativo, de alguma forma, ele se conectou, ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe se ele vai para a mãe, se ele vai para o pai, se ele fica nervoso, porque se ele for para o pai, daí ele volta para casa da mãe, e a mãe fica brava, e a mãe fala, o que o seu pai está fazendo? Seu pai já está namorando, e daí ele vai para casa da mãe e não pode falar nada do pai. Geralmente as pessoas hiperativas, elas são filhas de pais separados, geralmente. Ou se não são filhas de pais separados, ela viveu um estresse muito grande de tentar salvar o casamento dos pais, né? Então a hiperatividade, ela pode ter muitas questões, gente, novamente, o campo é que vai mostrar, mas eu vi bastante isso, né, na pedagogia, na pedagogia sistêmica, né, os alunos que têm hiperatividade, o quanto eles querem mostrar, né, que eles precisam ter um lugar e só um lugar de filho, né, que ele não precisa carregar nada pelos pais, que ele não precisa ficar em dúvida o que ele faz agora, que a situação está constrangedora entre pai e mãe, e fica na guarda, né, compartilhada, que é bem interessante, mas a pressão que os pais fazem com os filhos, né, até foi Dia das Mães agora, eu tinha feito uma meditação de que no Dia das Mães, né, a gente precisa dar um lugar aos pais, porque uma mãe só é uma mãe porque um pai, um homem, a fez mãe. E enquanto a gente separa o dia da mãe e o dia do pai, a gente separa o pai e a mãe dentro da gente, como se não foi a união dos dois que me criou, foi ou um ou outro, um mais do que o outro. E eu fico nessa, quem que eu olho, né? Para onde eu olho? O que eu faço aqui? Como é que eu uno os meus pais? Então, eu acho comemoração. O Bert sempre falou, né, que tudo que tem bandeira tem guerra. Quando a gente coloca um partido, isso eu já falei aqui também, colocou o partido A contra o partido B, já tomou partido. Então, ninguém mais olha para o povo, só olha para o partido A ou o partido B. Eu olho para minha mãe, eu olho para o meu pai. Eu sou os dois, então eu posso olhar para o amor dos dois. É para esse lugar que eu me sinto completa. Para esse lugar que está tudo bem. Agora, quando eu separo, né, e precisou sim do óvulo da mãe, do esperma do pai, do espermatozoide do pai, para unir. Mas quando eles se uniram, foi aí que eu nasci, foi daí. Não foi de um ou de outro. E por que eu separo na hora de olhar meu pai, ou minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe? Esse partido tira do essencial. Então, geralmente, a hiperatividade tem a ver com essa vontade, né, de unir os pais, ou de não saber como lidar com a situação dos pais separados. Ok. Ahn,
Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Aqui. É uma pergunta anônima. Tenho um filho de 5 anos que sempre quer minha atenção e companhia. Eu sempre quis ter esse tempo que estou podendo ter com ele, mas agora que tenho tempo, não tenho a paciência de ficar o tempo todo brincando e sinto muita necessidade de ficar sozinha. É um comentário, né? Ela não chegou a fazer uma pergunta. É muito interessante que os filhos, isso falando um pouco de pedagogia também, né? Sistêmica. Os filhos, as crianças, elas dão oportunidade para a gente fazer uma revisão da nossa infância. Então, a criança que foi triste, que ela não brincou muito, ou que ela teve que ficar sozinha muito tempo, às vezes a mãe trabalha, deixa ela em casa sozinha, ou deixa com uma babá, né? Então, seria interessante ver como é que realmente foi a sua infância, né? Mas você não precisa estar o tempo inteiro com o seu filho, né? Ou com a sua criança de 5 anos. Mas você pode sim ocupar o seu lugar de mãe e, ao mesmo tempo, através dessa criança, que a sua criança, a sensação que eu tenho é que a sua criança está triste, por isso você não aguenta muito brincar ou entrar nesse mundo, né, da criança. Então, brincar com seu filho no tempo certo, porque você é um adulto que também merece o seu tempo sozinha nesse período, né? Não é porque você tem filho que você tem que ficar às 24 horas brincando com a criança, então tudo tem limite, tudo tem seu tempo. Mas a sensação que eu tive quando a Priscila fez essa pergunta é que tem alguma coisa que você vê, talvez a sua mãe não tenha brincado com você, não tenha te dado o tempo suficiente numa brincadeira, ou você não tenha tido isso com o seu pai, que agora te dói demais você olhar para o seu filho nesse sentido. Mas tudo precisa ter ordem, você não precisa ficar o tempo inteiro brincando. Só que qual foi o tempo que a sua mãe te deu com você? Qual foi o tempo que o seu pai realmente te deu com você? Isso é uma coisa interessante de olhar, gente, porque as pessoas que têm dificuldades com o tempo, né, de organizar tempo, de achar que nunca dá tempo de fazer nada, de chegar atrasado, de não olhar para o tempo, geralmente isso tem a ver com a relação do tempo que você sentia com a sua mãe. Então, que memórias você tem da infância? O tempo que a sua mãe tinha? Será que a sua mãe só trabalhava, trocava fralda, lavava louça, limpava a casa? Ou será que no final da noite, né, ela falava, olha, agora nós vamos brincar 5 minutos, vou ficar um tempo com você? Ou a sua mãe só trabalhava, né? Ou sua mãe só se preocupava com outras coisas, ou seu pai? Então, é importante a gente olhar, porque às vezes a gente ficou de mal do tempo. O tempo não faz a gente viver momentos bons. O tempo faz a gente ficar só trabalhando, trabalhando, são momentos bons. Eu, por exemplo, adoro trabalhar, mas e o lazer e o prazer, né? Sua mãe teve tempo para você, Inácio? Infelizmente, não. Ela Pois é. trabalhava demais. Por isso que você não Ela, para também, né? De trabalhar. ela era professora da rede municipal, estadual, saía de casa às 6 horas da manhã e voltava meia-noite. E ela não brincava com você? Não. Por isso que você brinca com o Arthur. Tudo tem uma justificativa, né? Gente, vocês precisam ver Inácio virando coxinha na praia com o Arthur. Muito Coisa lindo. maravilhosa. Aí Pri, última pergunta. você se realiza com o Arthur, vai. Com certeza, demais. O que você não pôde brincar na sua infância, você brinca com ele, não é? Lógico, mas eu sempre brinquei, independente da minha mãe estar junto ou não, sempre brinquei muito, me diverti muito com as minhas tias, meus tios, minhas avós e tive uma infância muito rica, muito feliz. Tudo bem. Pri, última pergunta. Última pergunta. Tem uma pergunta aqui que tem a ver lá com o princípio da conversa, né? A Tereza pergunta,
Qual é a leitura para quem tem intolerância à lactose? A pergunta veio no momento da história do homem que está tomando muito leite. Muito leite. Então, existe algo que é negar o que vem dos pais. Toda vez que a gente nega algo que vem dos pais, a gente muitas vezes pode transformar isso numa alergia. Alergia a algum alimento, ou alergia, né? As pessoas têm rinite, pessoas têm sinusite. Quando eu nego algo dos meus pais em mim, eu começo a criar essas alergias, inclusive da alimentação. Então, quando a gente consegue falar, nossa, eu odiava que meu pai fazia isso, eu odiava que minha mãe fazia aquilo, e de repente eu começo a olhar para aquilo e falar, o que que isso me ensina? O que que eu aprendo? Né? Como eu posso dar um lugar a isso que meu pai fazia, minha mãe fazia, né? Tem gente que tem, eu já peguei gente que fala assim, nossa, eu tive uma infecção no ouvido. E daí eu fui fazer um trabalho com essa pessoa, a mãe dessa pessoa batia a panela quando estava brava, batia porta de armário, e ela tinha inflamação do ouvido, porque ela não suportava, aquilo era demais, ela odiava o que a mãe fazia. Então, quando ela descobriu isso, tomou consciência, deu um lugar a outras coisas que apareceram em relação à mãe, isso passou. Então, tem muito a ver com a gente não aceitar algo que vem dos nossos pais. E daí a gente fica, isso aqui não, isso aqui eu posso comer, aquele lá não posso comer. A gente começa a ter alergia. Alergias, principalmente alergias alimentares também. Enquanto Mas está no tudo tem que alimento, abrir tá o bom, campo, né? né? É verdade. Mas tem que abrir no campo, né, gente? Isso eu estou dizendo com o que eu vejo, mas tem outras coisas também que pode ser. Bom, gente, é o seguinte, Inácio, chegamos ao fim. Diga. rapidinho, é que a Simone respondeu uma pergunta antes dessa última sobre a intolerância, e só para dar um feedback aqui, a pessoa que fez a pergunta, ela fez um comentário depois da sua resposta sobre a mãe, né? Realmente não tenho lembranças de tempo com a minha mãe, nem brincadeiras. Tive um nó na garganta quando disse que sentiu isso. Só para Obrigada. te dar um retorno. Dá para sentir Bom, isso. gente, eu acho que a gente queria ficar a noite inteira aqui, né? Mas temos que seguir o fluxo. Logo, logo, daqui a pouquinho temos outra aula. Mas vamos lá, gente. Eu acho que eu tenho duas mensagens hoje extremamente importantes. E uma delas, e a principal, obrigado, Mimansa, de novo por estar aqui presente nessa live, Ainda ouvindo a bem que você fala Simone. que a Mimansa tá só no. Não, porque se eu sei que ela tá no começo, acho que eu já ia tremer na base aqui, Mimansa. Obrigado a todos os presentes, todos os alunos. E a Mimansa vai começar um curso maravilhoso na próxima quarta-feira, dia 20. Pertencimento e exclusão. Nascer, pertencer, viver. A gente está fazendo um material maravilhoso com a Mimansa, que vai ser um marco para todos aqueles que realmente hoje trabalham e vivem de constelação e aqueles que pretendem fazer isso no futuro. As inscrições vão estar abertas amanhã pela manhã nas redes sociais da Multi. Lembro que essa aula é somente ao vivo, não será disponibilizada, gravada após a aula ao vivo. E nós temos a limitação da sala de 1.000 pessoas. Quando atingirmos 1.000 pessoas, se atingirmos, com certeza vamos atingir, a gente está pensando em abrir ela também no YouTube. Segundo, a professora Isabela tem um curso logo em seguida, um curso que já está indo para a terceira aula, e é um curso maravilhoso. Aqueles que ainda não se inscreveram nesse curso, ele vai ser disponibilizado, gravado, somente aos inscritos. Então, para que você participe e tenha acesso ao curso da Isabela,
tem nas redes sociais tudo explicando, precisa se inscrever. Amanhã nós temos a aula de Direito Sistêmico. E amanhã nós vamos falar de relações de trabalho, relações trabalhistas. E nesse momento, nessa loucura que a gente está vivendo, é um assunto bem maluco, né? Mas eu vou ter o prazer de estar fazendo essa aula juntamente com o Marcos Castro. Então, independente da parte da sistêmica, nós também vamos estar à disposição, aproveitar um pouquinho, que eu só trabalho há 40 anos com isso, e a gente vai disponibilizar um pouquinho desse trabalho para aqueles que realmente tenham dúvidas e queiram saber, e perguntar, e trabalhar. E vamos falar um pouco desse movimento que a gente está fazendo. E como a Simone falou muito bem, cada dia a aula mais maravilhosa que a outra, a gente trabalha numa equipe, no grupo, e só dá certo se todo mundo fizer a sua partezinha. Mas o que eu aprendi nesses quase 4 anos que a gente está nesse projeto? Primeiro, de acordo com o que eu aprendi na vida, quem acha que sabe tudo não sabe nada. Segundo, a responsabilidade desse projeto ela é gigantesca, que a gente lida com vidas. Não é fazendo um curso de final de semana que a pessoa sai constelando. Terceiro, a gente tem uma origem, uma fonte, a gente realmente tem uma estrutura de um curso para dar todo o conhecimento a vocês e professores maravilhosos. Então, gente, a gente se preocupa muito com a qualidade do ensino. Mesmo partindo para esse momento do EAD, a gente vai trazer sempre um EAD de qualidade. E simplesmente o conteúdo é importantíssimo e o estudo ele é contínuo. Eu já ouvi de várias pessoas, principalmente aquelas pessoas, como é que eu vou dizer assim, há mais tempo no processo, que estão há 10 anos estudando e não se sente confortáveis. Eu acho que o primeiro passo, uma hora você tem que dar, até porque a prática ela é importante. Mas dar um primeiro passo com consciência, dar um primeiro passo sabendo que você está num momento de início de um processo. Então, eu acho que esse movimento que a gente está querendo fazer é de, inclusive, uma coisa que o Bert me pediu em 2018, moralizar as constelações familiares no Brasil. Então, é um movimento importante, uma necessidade importante. A gente conta com o apoio de todos os alunos e a gente está fazendo esse trabalho aqui, uma sementinha, e cada vez mais aprimorando. Agora, a novidade do dia, que eu ainda não tenho totalmente escrita, então não vou falar ela por completo, é que nós vamos ter uma aula com os alunos da Hellinger, alunos da pós-graduação, vão ter uma aula com Matias Bronk, uma aula maravilhosa para ensinar coisas maravilhosas. E é mais um professor que está entrando no processo e essa evolução. E logo, logo, quem sabe não tem alguém aqui do nosso lado de vocês aí. Esse é o caminho da evolução, gente. Esse é o caminho de progredir. Então, quem está disposto a fazer a coisa certa, o que a gente aconselha é que quando você precisa, ou na vida você precisa de uma ajuda, você sempre vai ter a gente aqui para poder puxar você para cima. Que a maioria do povo aí fora, infelizmente, só quer saber que está todo mundo morrendo, está todo mundo triste, está todo mundo... Esse momento ele está muito cruel, porque você liga tudo, só vê notícia ruim. Um mundo melhor vem depois de tudo isso. Eu vou fazer parte desse mundo, eu tenho certeza que vocês também. Então, a gente está aqui preparando esse mundo melhor para todos nós. Então, eu tenho certeza que a gente está tentando fazer um trabalho o melhor possível. Como a Simone falou, eu trabalho 24 horas por dia, mas o objetivo realmente é levar o melhor para vocês. Então, a gente está se aprimorando e, olha, cada dia mais eu me apaixono por essa mulher aqui maravilhosa, Simone, cada dia melhor.
Pri, fantástico, o trabalho maravilhoso. E vamos lá, a estrada continua e nós vamos estar aí, seguindo e sedimentando essa estrada. Obrigado por todos os presentes. Aqueles que vão ver isso gravado também, muito obrigado, tá vendo? Simone Arrojo Oficial, Instagram, não deixe de seguir a nossa amiga aqui, que ela faz lives maravilhosas. E, gente, é uma união de forças. Uma andorinha só não faz verão. Sim, obrigado, Pri. Considerações finais. Obrigado, Mimança. Esperamos ansiosamente, dia 20. Logo, logo tá por vir. Beijo no coração de todos. Beijo, Inácio. Obrigada. Não tenho muitas considerações, tenho só a agradecer. Eu acho que o que o Bert Hellinger nos deixou, a gente tem bastante responsabilidade, né? Cada um tem que carregar esse diamante que é a constelação familiar com muita responsabilidade. Eu vejo o cuidado que vocês têm tido, né, com os alunos, porque tudo seria mais fácil, né, Inácio? Seria mais fácil falar, gente, vamos pôr aí para todo mundo, vamos fazer só por dinheiro, mas essa não pode ser a questão e nunca foi a questão, e tem que ser realmente com qualidade, com profundidade, que assim era e continua sendo o Bert Hellinger, né? Então, eu agradeço muito a Mimança pela humildade dela de assistir a gente falando, né? Ela que é essa matriarca aqui da constelação no Brasil. Então, agradeço demais. Pri, agradeço você, sua amorosidade, o seu apoio aqui para mim também. Inácio, você é o chefe, né? Eu adorei essa coisa aí do Matias. Então, teacher, o malvado favorito aí puseram. Quero ver o Matias. Vou amar. A gente está fazendo umas aulas com ele, que ele reuniu um grupinho para dar umas aulas para gente. Está sendo maravilhoso. Então, ele realmente já é um bom professor. Vocês vão fazer um bom trabalho também com ele, tenho certeza. Bom, gente, então quem tiver amanhã no Direito, nos vemos lá. Próxima quarta, Mimança Érica Farni com um trabalho maravilhoso. Não perco. E lembro, só ao vivo, somente ao vivo. Beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau. Beijo, beijão, beijão, beijão. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Pode sair para todo mundo, Pri. Oi? Pode sair e fechar a sala para todo mundo. Eu tenho que abrir a próxima sala. Ok, eu estava finalizando aqui a gravação. Tá bom, obrigada.